Quero que o Senhor hoje mais uma vez nos ensine a perseverar. Nós temos que ter de alguma maneira a ousadia e crer. Mas nós temos que saber algo. Não é para todos a bênção. É para todos os que creem. É para todos aqueles que querem. É para todos que são sensíveis a Deus. Quando Jesus Cristo andava por essa terra, nós podemos ler que Jesus, todos que traziam até ele, os enfermos, eram curados. A palavra de Deus fala, todos eram curados, que eram trazidos até ele. Mas eram levados porque eram pessoas que realmente estavam, de alguma maneira, crendo, outros estavam crendo por eles. E era o momento da pessoa diante de Deus receber. Jesus que sentia compaixão das pessoas que estavam ali. Era um momento maravilhoso na Bíblia. Um momento em que o reino de Deus estava realmente com os dois pés na terra, aleluia. E esse reino era Jesus Cristo e será para todo sempre. Mas o próprio Senhor Jesus, ele alerta em uma das conversações dele, diante dos inimigos dele praticamente, Jesus ele fala assim, olha, na época de Elias, havia tantas viúvas, porém só uma. Houve a multiplicação, houve lá a prosperidade, havia tantos leprosos, só um foi escolhido para ser curado. Poxa, aquilo na palavra de Deus diz que as pessoas que escutavam aquilo ficaram super revoltadas. E sempre quando uma pessoa fica revoltada, a vontade é matar o povo de Deus. Matar o Jesus que está dentro da gente falando. Mas até hoje, a gente escuta muito, tanto a pastora Clau, eu, e creio que você também escuta, pessoas que falam assim, Deus tem obrigação de me dar algo. Deus tem obrigação de me dar uma casa. Deus tem obrigação de me curar. Aí eu fico parada assim, sabe, queridos? Ou se é eu, a pastora, eu falo assim, por que Deus tem obrigação? Que obrigação é essa que Deus tem com o ser humano, se ele não tem obrigação nenhuma com Deus? Eles não fazem nenhum tipo de pacto com o Senhor, não fazem nenhuma aliança com Deus. Alguns ainda batizam nas águas, às vezes dão um dízimo, às vezes é um cooperador financeiramente, mas não tem na alma uma aliança com Deus. Porque eu acredito no dízimo, eu acredito na oferta, eu acredito de abençoar a obra de Deus em a minha vida, mas eu sei muito bem que isso não vai me levar aos céus. O que leva a gente aos céus é o sangue de Jesus Cristo, aceitar, e quando nós aceitamos o sangue de Jesus, somos lavados, somos purificados, e as nossas atitudes mudam, e os nossos costumes antigos, carnais, banais, vão-se embora. Mas as pessoas chegam assim, viveram encurvado debaixo de Satanás a vida inteira. E ainda estão encurvados debaixo de Satanás, se dizendo de cristão, e chega e fala, olha pastora, você pregou, então Deus tem obrigação de me dar algo. Daí se a gente fala assim, não, Deus não tem obrigação. Porque havia muitas viúvas, porém uma só foi escolhida. Havia muitos leprosos, porém um só foi curado na época de Eliseu. As pessoas ficam revoltadas. E às vezes eu nem preciso falar assim, havia muitas viúvas ou muitos leprosos, só um foi curado. Basta você falar assim, Jesus me abençoou, e levantar no meio de uma reunião quando eu peço um testemunho e falar, eu fui curado disso. Ai pastor, aquele papel que estava retido no governo, Deus liberou, eu ganhei o meu dinheiro, eu comprei a minha casa. Daí quem escuta, você fala, puxa, deve estar todo mundo gostando. Mas não. Porque há pessoas que falam assim, por que ele recebeu isso? Não. Porque haviam muitas viúvas e haviam muitos leprosos, porém uma só foi que recebeu a bênção. E eu quero que você seja um desses que recebe a bênção. Eu quero que você que frequenta as reuniões da Subimos com Jesus, você que acompanha as nossas pregações, você que crê nesse ministério que é de Deus, aleluia, que aqui habita realmente a unção de Deus, eu quero que Deus faça a diferença na tua vida. Eu quero que, ao testificar sobre as obras de Deus, as minhas ovelhas, as ovelhas da pastora Clau,
serve para todos. É a palavra de Deus. Porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Um exemplo claro, tem gente que precisa muito de beber água. Porque é o certo beber de 1,5 litro a 2 por dia. Limpa a pele, funciona os rins. Mas você vai falar isso para uma pessoa que tem certo tipo de problema de rins, que faz hemodiálise, é morte para ela. Se eu chegar para uma pessoa que precisa fazer hemodiálise e falar, toma 1,5 litro de água por dia, ela vai morrer. Se eu não estiver falando pela fé ou por palavra profética, né? Mas se eu estiver falando por falar, essa pessoa vai morrer. E para uma pessoa, já que está com problema, outros tipos de problema, toma água. Mas tem uma água que não vai fazer mal para ninguém. E essa água, quem bebe dela, jamais terá sede. É o que Jesus falava para aquela mulher de Samaria, né? Que estava lá à beira do poço, e Jesus falou para ela, se soubesses quem te pede água, tu pedirias água. Porque a água que eu tenho para te dar jamais terá sede. Então, se tem algo que serve para todos, é a palavra de Deus. Não adianta eu falar para você colocar a sua casa, organizar a sua casa de uma maneira, que você tem que levantar de uma maneira, que você tem que dormir de uma maneira. Isso vai servir para alguns e não vai servir para outros. Mas tem algo que serve para todos. A palavra de Deus. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, vai degustar e vai achar nela sabedoria, entendimento, continuidade de vida, nova esperança, novo sentido de viver. E hoje nós comentávamos isso. Se tem algo que vai servir para todas as idades, para todos os sexos, todos os níveis sociais, culturais, é a palavra de Deus. Não importa se é feio, se é bonito, não importa o porte físico, a palavra de Deus, ela sempre vai encaixar certinho para a vida de cada pessoa. Tem pessoas que são mais tampadinha, não conseguem entender a Bíblia, tem outros que são mais capacitados pelo Espírito, mas quem busca nela encontrará aqui a vida eterna que é descrita através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Ainda que você não consegue entender as histórias dos profetas, não consegue assimilar as histórias dos patriarcas, ainda que você não consegue saber que livro vem antes um do outro, mas o importante é que você entendeu que há somente um Deus, Pai, Filho e